E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo ótimo? Bom, sumi por muito tempo. Muito tempo, acho que por alguns meses aí. E de verdade, tô vindo hoje agora, olha, vocês entenderam, estou vindo hoje pra justamente falar sobre, conversar com vocês sobre. Se a gente for ver, comparando o último vídeo, eu criei muitas expectativas em cima de planos, criei muitos planos, falei que ia criar muitos planos e enfim. E bom, criamos planos, mas agora a gente entra num assunto que é, a câmera tá aqui, eu fico olhando pra cá, enfim. Mas a gente entra num assunto que é o famigerado: planos podem não dar certo, planos podem falhar, alguns planos podem ter suas falhas, alguns planos podem ter erros, alguns planos podem acabar não tendo sucesso, enfim. E meu ponto seria justamente a gente conversar sobre isso, falar, normalizar a gente não ter planos que dão errados, sabe? A gente conseguir ficar com a cabeça tranquila em relação a isso, sabe? Realmente, pô, o plano deu errado. Eu tinha um plano aqui, tava bonitinho. Putz, mas deu errado aqui, não vou conseguir fazer o resto. E agora? Agora, eu gosto de enxergar como uma oportunidade, porque foi um erro. Foi um erro que aconteceu, ou alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, ou forças externas, enfim. Algo aconteceu para aquele plano não continuar, e ele acabar falhando, ele não dá certo, né? E se isso aconteceu, eu enxergaria uma nova oportunidade de, pô, a gente tá no plano aqui, ele parou aqui, então vamos fazer o seguinte, volta aqui, refaz aqui, vamos ver o que errou, vamos ver o que saiu, vamos começar a analisar o que poderia ser feito, e aí vamos ver daqui, o plano parou aqui no meio, vamos tentar fazer ele aqui, ó, vamos, que a gente pode enxergar, acaba entrando muito num assunto que a gente pode enxergar um erro como uma oportunidade. Eu ainda estou construindo um pouco essa visão, porque querendo ou não ela é muito difícil, mas quando você começa a tentar enxergar o erro como uma oportunidade, possa ser que você venha a ter um crescimento ainda até maior. Não sei explicar direito, né? Cheio de insetinho aqui. Mas, inclusive, tá aqui, ó, sentado na grama, que é bom, é legal ficar sentado na grama. Mas, cara, é realmente enxergar o erro como uma oportunidade, o erro, enxergar ele como algo que você pode usar como um combustível, algo que você pode usar como um novo ponto de partida. Ficou boa essa análise, né? Mas é como se esse erro fosse para você dar um pause, olhar, analisar e voltar, entendeu? Enfim, e até mesmo já entrando em outro assunto, que vai acabar, querendo ou não, sendo ligado, né? Tô com medo de ser picado aqui, sei lá. No condomínio é complicado, né? Mas enfim, que é de conseguir levar as coisas com leveza, conseguir não se pressionar tanto. Por exemplo, o plano deu errado, tá bom? O que a gente pode fazer? A gente vai ficar chorando? A gente vai ficar parado? Pode ser que seja um plano que era muito bom pra você, deu errado. Tudo bem, a gente para, respira. Se precisar de um tempo ali, a gente vai. Mas se é um plano importante pra você, eu não vejo o sentido dele ficar parado, sabe? E é realmente conseguir levar as coisas nessa leveza, entende? Do tipo, é algo muito difícil de construir, é algo muito, principalmente por conta assim, eu falo com uma certa propriedade por conta de experiências pessoais, mas não por ser uma verdade absoluta, nunca vai ser, porque, enfim,
não existe uma verdade absoluta. Pode existir uma verdade pra mim e uma pra você. Pelo menos é uma opinião que eu tenho. E assim, até perdi o assunto, ó. Mas tem muito a ver de levar a vida com essa leveza, entende? Do tipo, tá, aconteceu, e agora? O plano deu errado, e agora? Eu tenho a oportunidade de tentar voltar e tentar não acabar com esse erro, mas fazer diferente pra não ter esse erro de novo. Ou eu posso tentar de novo. E pode ter a possibilidade de eu errar de novo. Eu vou errar? Muito provavelmente eu vou errar de novo. Mas de novo a gente pode pegar e voltar. Mas querendo ou não, agora eu lembrei o ponto que eu ia falar. A gente é muito... Eu acho que vem um pouco dessa cultura da internet, da gente ter... Não é da internet, eu vi sobre isso esses dias e eu paro pra pensar, é desde pequeno. Quantas vezes nossos pais não olham pra gente e falam, nossa, na sua idade eu já tava trabalhando, ou até nossos avós olham pra gente e falam, nossa, na sua idade eu tava carpindo um lote, na sua idade eu tava indo casar com a sua avó, na sua idade eu tava comprando a casa com R$1 milhão, sabe? E aí você olha tudo isso e fala, caralho, eu sou um merda, sabe? Aí você não consegue levar as coisas com leveza. Então, por exemplo, se você tem o plano de chegar no 1 milhão, se você parou ali, sei lá, um pouco antes do 1 milhão, é claro, eu tô levando só um exemplo, tá? Tipo, você tá parando ali, você para um pouco antes do 1 milhão, falta pouco, mas nesse pouco que você falhou, nesse pouco que você errou, cara, vem uma ansiedade, uma cobrança, o seu mental às vezes fica tão abalado por conta disso, que começa a vir autocobrança, começa a vir uma ansiedade, começa a vir aquele pensamento de tipo, eu errei, e agora, eu não sei o que fazer, sabe? E tipo, você acaba olhando pra essa situação, você fala, e às vezes vem até junto o pensamento, pô, tal pessoa fez isso com tanto tempo, tal pessoa fez isso com tantos anos, sabe? E cara, é realmente conseguir entender com essa leveza, tentar levar a vida com a leveza de entender. Tá tudo bem errar, tá tudo bem fracassar. E de verdade, o que é fracasso? O que é fracassar? Né? Essa é a real. Fracasso é o quê? Um plano não dá certo? É você, sei lá, vou dar um exemplo aqui da academia, sei lá, eu fiz um plano de 1 ano pra chegar num físico do David Lade. Não cheguei nesse 1 ano. Fracassei? Ou será que eu só errei e eu consigo... Talvez eu não lidei tão certo com a realidade, né? Que é essa uma coisa que eu até vejo muita gente não levando em conta. Eu sou uma dessas pessoas, eu me enquadro nelas, que é não conseguir olhar pra realidade de verdade. Considerar a realidade de verdade, olhar pra ela e falar, caramba. Por exemplo, tem um discurso que eu já ouvi algumas vezes, e eu já ouvi até algumas pessoas falando, né? Que é do discurso de você pode ser o que você quiser, e eu já ouvi outras pessoas combatendo essa ideia falando, você não pode ser o que você quiser, você não pode escolher a todo momento. E assim, parece assim falando que é aqueles papos de coach, né? Que fica falando pra você trabalhar 15 horas por dia, que não tem pobreza que resista. Seu mental também não resiste não, viu? Pode tentar. E, enfim, é aquilo, é um discurso muito bonito à primeira vista, mas conforme você vai praticando, vendo a prática desse discurso, ele não bate com a realidade. Aí, ó, tá vendo? A realidade, discurso, às vezes as palavras não batem com a realidade. Mas, bom, realmente você começa a ver que às vezes um plano pode não ter sido feito de acordo com a realidade. É isso que, por exemplo, eu posso ver com esses dois discursos. A gente tem que considerar uma realidade, sabe? Por exemplo, muitas vezes quando a gente chega assim no final da escola, no final a gente tem 2 caminhos. A gente pode fazer várias coisas, vários caminhos. Mas aí a gente tem que encarar a realidade e falar. Por exemplo, você pode ser influenciador, você pode fazer vídeo pra internet, você pode fazer vídeo pra internet, você pode arrumar um trabalho
fora de carteira assinada, você pode trabalhar com outras coisas, você pode fazer uma faculdade, você pode, sei lá, ir trabalhar num shopping, trabalhar em alguma escala 6x1, ou em algum outro lugar que você queira, enfim. Existem diversos caminhos, tá vendo? Vários. Mas qual... Ih, tem um bichinho no celular, ó. Vai pra lá, homem. Depois eu tiro ele, deixa ele aí. Tá no tronco de árvore aqui o celular, ó. Saiu. Tá aqui, ó. O celular tá apoiado aqui, ó. E eu aqui. Mas... Calma, pensei que ia cair. Mas basicamente é isso. Você consegue olhar esses 7 caminhos. Existem números. Eu não vou saber todos de cabeça aqui. Inclusive eu acho que eu até misturei coisa, mas... Você tem vários caminhos. Mas o que a sua realidade se aplica? Você agora no momento consegue gravar vídeos? Você agora no momento consegue trabalhar? Você agora consegue fazer uma faculdade, passar, sei lá... Aí, por exemplo, vem pra esse caminho da faculdade. Você teria que fazer uma faculdade pública ou particular? Você tem condição de fazer uma particular? Você tem tempo a dedicar para fazer uma faculdade pública, né? E aí até mesmo se você passar para isso, para faculdade particular ou pública, querendo ou não, você ainda vai ter que trabalhar porque você ainda vai ter gastos. E assim, tudo bem se você quiser ali ficar... É porque eu sou uma pessoa que não gosta de ser bancado, né? Então acaba que pra mim eu prefiro me matar trabalhando, estudando, treinando, sei lá, fazendo uma rotina louca do que ter alguém realmente ali me pagando as coisas, porque eu sinto que até às vezes me falta um pouco de liberdade, mas enfim, isso daí são questões que eu tô tratando na terapia, porque vai entrar em muitas nuances aqui. Mas uma coisa que eu sinto muita falta é isso, pessoal, até em mim, não vou falar o pessoal, vou me comparar junto, aí ó, entrando na comparação, isso também é outro assunto que eu quero falar, mas você começa a não saber enxergar a realidade. Você começa a, por exemplo, cara, vamos falar uma coisa aqui, ó, investimentos. Pô, eu não manjo de investimento, mas eu acompanho muita gente que faz e que estuda sobre. E assim, investimento é muito bom, é muito bom. Você vai conseguir um dinheiro lá na frente se você investir, vai conseguir um dinheiro lá na frente. Mas, cara, pra você conseguir, por exemplo, se aposentar, você tem que investir um dinheiro muito bom. E assim, vamos supor a seguinte realidade. Você tá num trabalho de merda, onde você não gosta. Você tá, sei lá, muita gente não gosta da escala 6x1, eu vou listar ela aqui. Você tá, não tá dormindo bem, você não tá conseguindo se alimentar bem. Tudo por conta que o seu trabalho te suga muito, tanto mental quanto fisicamente, enfim. E aí eu olho pra você e eu falo... valeria mais a pena você pegar, sei lá, R$500 do seu salário mínimo e investir num CDB, que você só vai ir, tipo, pegando esses R$500 por mês, que você talvez no final... Eu não vou fazer a conta, porque eu nem sei quanto é a conta, eu nem entendo de investimento, mas vamos supor que, sei lá, para daqui 40 anos você ter 100 mil. Ou você prefere investir em curso, alguma coisa que consiga te dar um retorno agora, no presente, para que você, ao invés de estar com a renda aqui, você consiga ir aumentando sua renda conforme você vai se profissionalizando, ou conforme... Inclusive, muito se fala disso, de se profissionalizar. Só que de verdade, uma das coisas que eu acho que mais pode ajudar, além de se profissionalizar, é saber conversar, é saber se situar no ambiente, saber... fazer o famoso networking, não puxa-saquismo, mas o networking, saber conversar com as pessoas, saber fazer perguntas, saber... tem uma frase que eu gosto muito, do Ezê Diniz, tá vendo? Referências à música. Inclusive música tem algo... tá ganhando uma... sempre foi algo muito bom na minha vida, mas tá ganhando uma proporção ainda maior, porque... enfim, depois eu falo sobre isso, vamos manter o ponto, porque senão eu esqueço. Tem uma frase que ele fala até na música, se eu não me engano, é Patrono. Que eu acho também que é uma frase que ele ouviu e que ele diz o seguinte, que acho que a malandragem da rua não é saber todas as respostas, mas saber fazer as perguntas. E isso, querendo ou não, é um fato. Porque do que adianta você saber todas as respostas? Você nunca vai saber todas as respostas, sabe? Por exemplo, se você for dar um conselho pra alguém, você não vai saber responder se você não souber o contexto daquela pessoa. Por exemplo, alguém chega em você e fala, meu relacionamento tá uma merda, eu quero terminar.
Tá, e aí? Que você fala o quê? Ah, da hora. Legal. Mas você viu o jogo de ontem? Você entende? Não tem como... Se você não souber um contexto, você não sabe conseguir. Você não vai conseguir dar uma resposta. E além disso, você vai precisar, por exemplo, nisso, é aí que entra. Ah, eu quero terminar meu relacionamento tá uma merda, eu quero terminar. Tá, mas por quê? Como você se sente? Como é que tem sido sua relação com você? Você não entrou por carência, será? Será que é só a pessoa que tá errando ou você também que tá errando? Entende? Saber realmente fazer as perguntas. Não é... É porque eu sou famoso... Acho que vocês já viram o show da Luna, que é aquela menininha que fica perguntando por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Entende? E eu gosto de ser essa pessoa. Seria tipo ela, sabe? Às vezes eu encho o saco, às vezes eu encho o saco. Mas é aquilo. Não seja tão ingênuo também. Tipo de... Não é ingênuo a palavra, eu usei ela de forma errada. Mas não seja... assim, saiba fazer as perguntas, mas também saiba reter as informações. Sabe? Não adianta, por exemplo, te ensinaram a fazer um bagulho que você foi fazendo várias perguntas. Você tem esse caminho já traçado, você sabe as respostas dele. Tirando as exceções que podem acontecer, é meio difícil se, por exemplo, a pessoa passou o caminho com você uma vez, duas, três, e aí, mano, você não consegue numa quarta vez. Entende como é que funciona? Entende? Mas... Nossa, você vê por onde que foi já os pontos, né? Mas, enfim. E... Continuando até falando sobre os outros pontos, falando sobre toda a questão de levar a vida com uma certa leveza. A gente se cobra muito, não só... Não dá pra falar que é só por causa da internet ou só por causa de tal coisa. É um contexto muito social, muito de criação. Essa é a real. Tô parecendo de humanas falando isso, né? Mas tipo, muitas coisas variam por conta de muitos contextos, muitas influências. Por exemplo, as coisas que você pensa hoje, elas podem ser influências talvez de um ambiente, ou talvez de uma criação que você teve, ou as coisas que você vai pensar amanhã já sejam desconstruídas daquele ambiente. Vocês entendem o quão pode ser complexo, sabe? Mas, enfim, o ponto não seria esse, senão a gente começa a entrar aqui e a gente não para, né, de falar. Mas... olhar e ver, tipo... Cara, eu vejo muito isso de muita gente aí falando... Pô, tem um cara que eu vi o vídeo ontem dele falando sobre essa questão de estar atrasado. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele sempre tá com uma touca de cetim enquanto ele grava os vídeos. Eu gosto muito dos vídeos dele, eles sempre me deixam reflexivo. Se eu lembrar... Eu não gosto de editar esses vídeos porque é muito longo e eu fico com preguiça. Mas se eu lembrar, eu vou editar só isso. Só colocar o arroba dele. Mas, tipo, a gente sempre tem essa sensação de estar atrasado. A gente sempre teve desde pequeno, mas... Olha a mosquinha, ô mosca. Mas depois que a internet ela começou a de fato ter esse engajamento maior, começar a crescer, você percebe que ficou ainda maior. Você percebe que essa comparação, essa falta de levar a vida com leveza, sabe? E às vezes o que eu sinto é que as pessoas esquecem de olhar justamente pra realidade, sabe? Tipo, de olhar e falar, calma, sabe? Olhar e falar, irmão, tá, eu já passei por isso, já fiz 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 isso. E às vezes você fica com aquele pensamento, ainda não é o suficiente, ainda não é o que importa, não é o suficiente pro que eu quero, não é... Tá, mas será que não foi o suficiente pra aquela hora, para aquele tempo, sabe? E o ruim é que a gente às vezes dá esse discurso, e eu sei que não é exceções, é muitas pessoas que pegam esses discursos e distorcem. Eu acho que a mosca gostou de mim, hein? Eu pensei na piada, ó, para. Mas às vezes as pessoas pegam esses discursos pra ficar numa inércia, realmente deixa a vida me levar, sabe? E pra mim isso de deixar a vida levar funciona até certo ponto. Só que assim,
como que a vida vai te levar se você não tá tendo nenhuma movimentação? Por exemplo, você tá aqui, sua vida tá indo, sua vida tá indo, sua vida tá indo, ó, tá indo, tá indo, tá indo, chegou, morreu. E você aqui. E aí? Sabe? Mas também não é ter uma cobrança. Essa que é a magia, acho que da vida adulta. É você conseguir. Eu vou fazer espetinho com você, filha. É conseguir olhar pra isso e falar, cara, complexo, sabe? Que eu acho que essa magia, você conseguir. É uma das magias da vida, é você conseguir equilibrar isso. Conseguir equilibrar. Nossa, como é que eu vou equilibrar academia, vida pessoal, treino, trabalho, enfim, um monte de coisa, hobbies, entende? E eu acho que às vezes isso é um pouco da magia, da complexidade da vida adulta, mas também é muito difícil, fica mais difícil ainda por conta de... Eu não gosto de falar isso, porque eu sou muito ignorante. Pelo amor de Deus, hein? Minhas professoras de português que eu tive, desculpa. Mas eu sou muito ignorante nesse assunto de questão. Por exemplo, o que eu vou falar às vezes por conta do sistema que a gente vive no Brasil, ele acaba sendo muito... Não só no Brasil, mas no mundo eu vejo isso um pouco. A gente não consegue... A gente fica com mais dificuldade ainda de equilibrar todas essas coisas. Por exemplo, tendo uma jornada de trabalho de 12 horas, sabe? Mas... eu não gosto de falar tanto sobre esses temas porque eu não tenho propriedade, eu não tenho... Sou totalmente ignorante. Não sou totalmente ignorante, mas eu não tenho... Eu sinto que eu não tenho conhecimento suficiente pra conseguir ter uma opinião, sabe? Por exemplo, eu posso falar, é culpa do sistema. Aí se alguém chegar em mim e perguntar, tá, por quê? Tá vendo aquela rolha? Por que você não vira ela e quebra pra casa? Olha, entendeu? É tipo isso, não tem como, sabe? Enfim, eu acho que muito mais... Olha, o sol tá saindo, tá ficando bonita a iluminação, né, mano? Enfim, eu acho que parte muito... O ponto principal que eu queria falar hoje é sobre isso. Falar sobre essa questão do tipo, cara... Comparação, tudo isso, toda essa cobrança, toda essa ansiedade, toda essa, às vezes, baixa de autoestima, sabe? Todos os problemas. Eu acho que muito mais do que tem acontecido, que precisa ainda mais se evidenciar agora, nesse ano de 2026, ou daqui pra frente, cara. Principalmente com o crescimento de IA, com o crescimento da internet ainda mais. É ter conhecimento e conseguir ter uma saúde mental, sabe? Conseguir prezar pela sua saúde mental, porque a nossa saúde mental tá cada vez mais prejudicada. E eu falo isso com quem achava que não era, tá? Eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu começo a falar os negócios e não dou o contexto geral, tá vendo? Qual é o problema do contexto? Mas basicamente façam terapia. Ah, mas é coisa de louco. Não é. Não é coisa de louco. Cara, eu acho que assim, é o conselho que mais... Principalmente pra gente da minha idade. Principalmente, porque eu sinto que, acima de tudo, a minha geração, assim, a geração Z, 18 anos, 19... Cara, a gente tem uma cobrança, assim, maior ainda. Ou tem tem uma porcentagem que é muito foda-se, sabe? Tá olhando pra vida e fala, e eu com isso? Tá ali a vida, ó, olha ela ali, ó. Deixa eu aproveitar ela como eu quiser, sabe? E tem muita gente da minha idade que também fica, cara, eu preciso fazer isso, meu Deus, eu não tô fazendo isso, o que tá acontecendo? E fica naquela cobrança excessiva, sabe? E ao mesmo tempo tem uma porcentagem que gosta de fazer isso, de viver, e ela não consegue descansar, e ela tipo, sei lá, vamos supor, a pessoa, sei lá, trabalhou a semana inteira, conseguiu estudar a semana inteira, chega o final de semana, quando vai pro barzinho não consegue relaxar, não consegue conversar com as pessoas, não consegue ficar presente ali no momento, porque ela tá se cobrando, porque ela tá pensando ali na cabeça dela, pô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso aqui, ai meu Deus, eu esqueci de pagar a conta, ai meu Deus, eu esqueci de fazer isso, ai meu Deus, eu esqueci de fazer aquilo. E você começa a pensar, inclusive entrando numa outra questão que é o planejamento. Planejamento sempre é muito bom, e aí a gente volta até pro ponto inicial do vídeo, que às vezes pode dar errado. Mas eu acho que é basicamente isso, o ponto principal. Agora que eu vi a formiga que tá aqui perto, ela é cinza, que da hora.
Mas eu acho que é basicamente isso. O vídeo já tá com quase meia hora e... Assim, eu não me importo se alguém vai assistir ou não, eu só gravo pra realmente... É claro, eu falando isso parece que eu tô cagando e andando pra quem tá assistindo, mas você tá assistindo, obrigado, agradeço desde já. É muito bom ter sua visualização, ver que você ficou nesse vídeo e conversou, não sei, fica meio estranho, né, falar conversando, mas enfim. E o ponto real do vídeo inteiro é isso, é conseguir levar a vida com leveza. Tipo, uma coisa que eu acho que até ajuda é conseguir olhar pras coisas e agradecer, sabe? E aí muita gente fala, eu vou agradecer pelo quê? Minha vida é uma merda, minha vida é isso, minha vida é aquilo. E muitas pessoas que falam isso, elas têm muitas coisas a agradecer. Gente, vamos, eu vou dar uns exemplos, começando pelas coisas simples. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem um celular. Pode ser um celular ruim, pode ser, mas você tem. Pode ser que você esteja num PC, você tem um PC. Se você tiver um PC ou um computador ou alguma coisa, você provavelmente está na sua casa. Você tem uma casa, você tem uma cama para dormir, você tem uma geladeira com comida. Entende? Você tem os 2 braços, você consegue falar, você consegue escutar, você consegue... mas... tem outra formiga ali. Mas você consegue respirar. Mas eu tenho bronquite. Falar igual o Igor Guimarães. Caiu uma... como é que era? Caiu uma estante cheia de livros na minha costas. Nossa, eu perdi a prática pra imitar ele, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou comer, seu coração. Caiu uma esteira inteira. Cacete, tô ruim, hein? Caiu uma... É que nem ele fala, caiu uma estante de livros nas minhas costas, agradeça. Eu tava fritando um peixe, caiu o óleo todo assim na minha mão, queimou tudo, agradeça. Nossa, fui demitido, agradeço. Entende? Às vezes o positivo... também tem isso aqui, muita gente gosta de levar no positivismo demais. Sabe, aquele positivismo tóxico, chato. Querendo ou não, tá um pouquinho, eu acho, nesse vídeo. Mas, por exemplo, aquilo de... eu gosto... Tem alguém jogando bola ali no fundo? Ai, que da hora. Que da hora. Mas, tipo, você tá lá e... você tá, sei lá, acabou de ser demitido. E ao invés de alguém... E aí você conversa com alguém e fala... Cara, acabei de ser demitido. Nossa, que merda. Tô triste e tal. Tô acabado. E aí a pessoa, ao invés de ir lá e falar... Pô, mano, que merda, sabe? Tem a empatia. Ou ela vai lá e fala dela... Ou ela vai lá e fala... Pô... Que é esse positivismo aí, que eu acho que é um certo positivismo tóxico. Tudo bem você falar isso depois de ter tido empatia, ter conversado com a pessoa, mas você já chegar e falar, pô, que bom, é uma oportunidade de você fazer alguma outra coisa, ou você, sei lá, sabe? Mas... não... É porque assim, também, eu nunca cheguei a refletir muito sobre essa questão do positivismo tóxico, mas eu acho que tudo tem um limite. O otimismo, o pessimismo, a leveza que a gente leva à vida, tudo tem que ter um limite. A questão, quem vai colocar esse limite ou não, é você, sabe? Por exemplo, eu não gosto de ter essas conversas como se eu estivesse impondo regras, cagando regra aqui pra você, falando você tem que fazer isso desse jeito e tal. O plano deu errado, você vai respirar por 10 segundos e você depois vai levantar e vai sentar na sua mesa e vai começar a escrever todos os seus planos e todos os erros que você fez. E, cara, sinceramente, foda-se, você faz do jeito que você quiser, você pega as dicas como você quiser, você faz o que você quiser, não tem regra, não existe regra. As regras podem ser por pessoas. É claro, a gente tem valores de sociedade, por exemplo. Ai, que bonitinho, que bicho é esse? Desce aí, meu filho. Isso é colorido, eu tenho medo de bicho colorido. Enfim. E aí é muito... saber impor limites, você saber seus limites, você saber... cada pessoa é uma pessoa. Ao mesmo tempo, existe aquele discurso que todos somos iguais, mas nós também somos pessoas diferentes. E aí a gente entra, por quê? Porque cada um tem sua individualidade. Fisiologicamente, biologicamente. Eu poderia falar que fisiologicamente, biologicamente somos pessoas iguais, mas não totalmente. Sabe, por exemplo... todo mundo tem sangue vermelho.
é o exemplo que eu consigo falar. Porque, por exemplo, eu começo a falar aqui no vídeo, falando aqui, conversando, eu começo a perceber o quanto, tipo, eu consigo conversar, mas o quão ignorante eu ainda sou sobre vários assuntos. E eu acho que também isso é uma das magias da vida, é você perceber o quão ignorante você é e você descobrir esse conhecimento, não se cobrar pra ter esse conhecimento, não se cobrar pra saber de tudo, mas você olhar pra vida e falar, caralho, eu não sei nada. Não falar tipo, caralho, eu não sei nada, mano. Mas falar tipo, olha o tanto de coisa que eu tenho pra descobrir, olha o tanto que eu tenho pra viver, sabe? Inclusive outra coisa, saber viver que eu falo, que eu queria falar nesse vídeo, né? Mas aí eu vou mandar pra outro vídeo, porque esse aqui já tá com 30 minutos. Provavelmente eu vou postar os dois, um hoje, um amanhã, sei lá. Mas é isso, acho que sobre esse ponto é isso. Eu não tenho uma conclusão, porque eu nem vou lembrar tudo que eu falei, nem vou lembrar todas as ideias que eu discorri aqui. Mas o que eu posso concluir é, tente levar a vida com leveza, tenta... Tem um livro que se chama Calma Aí, porra, calma, respira, tá tudo bem. Às vezes é bom respirar. Você tá levando a vida com muita cobrança? Calma, respira. Você tá levando a vida ali achando que você não vai conseguir nada? Respira, calma, tenha consciência de si. Calma, respira. Entendeu? Essa vai ser a mensagem desse vídeo, que é respira e tenta levar com leveza. Ok? É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. 30 e poucos minutos. Não sei se muita gente vai assistir até o final, mas eu espero que traga alguma reflexão, traga algo que você possa pensar sobre. Tá bom? Obrigado e até uma próxima.